Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho. Olá, pessoal. Boa noite. Muita paz, muita luz a todos vocês. Que Jesus nos abençoe, nos guie. Depois dessa oração belíssima, estamos iniciando agora mais um sábado de estudo, o nosso Medicina da Alma. E estamos estudando o livro dificílimo, mas estamos aqui, né, nos comprometendo a refletir sobre as palavras do livro Mecanismos da Mediunidade. Eu sou Andressa Bispo, aqui da cidade de Barra Bonita. É com grande alegria, com gratidão que eu venho aqui refletir juntamente com vocês as palavras benditas vindas diretamente das esferas superiores. E é claro, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, que Ele abençoe nossos estudos e clareie as nossas ideias, as nossas mentes, para que nós possamos entender a sua mensagem. Quero agradecer também, pessoal, os canais parceiros que transmite, que retransmite esse nosso estudo, a equipe do Renovando Consciências, da Web Rádio TV, da Rádio Fraternidade, que eu estou vendo aqui. A gente está ao vivo no Facebook, na Era do Espírito, no Facebook do Renovando Consciências, a TV Secal, e tem um outro parceiro aqui que eu preciso ver o nome depois para poder falar. Mas, desde já, o nosso muito obrigado. Bom, para quem tem acompanhado esse estudo sobre esta obra, Mecanismos da Mediunidade, já percebeu que a coisa é mais embaixo, como fala o ditado popular, já percebeu que a gente vai ter que pôr as pecinhas aqui do cérebro para funcionar, para a gente poder tentar trazer aqui para o nosso campo terrestre o que a mediunidade tem conosco e como ela funciona. Mas antes da gente continuar aqui, eu gostaria de falar para você, se você quiser deixar o seu boa noite, a cidade da onde você está nos vendo e nos ouvindo, deixa aqui nos comentários que a gente dá uma boa noite ao vivo. E lembrando que esse é um estudo interativo, então você pode perguntar e pode comentar também, que a gente vai ler, tá ok, pessoal? E como eu ia dizendo, mediunidade, como eu falei lá no primeiro vídeo, é uma linguagem, né? Uma forma de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas os mecanismos que regem
né, que fazem com que essa comunicabilidade exista tanto na esfera espiritual como na esfera física, é o que a gente vai estudar aqui. E eu vou colocar aqui, já para vocês, eu fui buscar lá a palavra, o significado da palavra mecanismo. Por que será que André Luiz usou esse termo, né? Essa palavra mecanismo. Então, eu vou colocar aqui para vocês o slide, deixa eu ir lá em mecanismo, para vocês poderem tentar aqui. Então, no dicionário, significado de mecanismo, que é um substantivo, significa combinação de peças para fazer funcionar, pôr em movimento um aparelho, um engenho, ou também um conjunto de elementos que concorrem para a atividade de uma estrutura orgânica, mecânica, mecanismo cerebral, um exemplo, ou mecanismo fisiológico. No sentido figurado, nós podemos aqui pensar em mecanismo como maneira de operar comparável à de uma máquina, uma engrenagem, ou até mesmo, como aqui, comparação com os mecanismos da política, né? Quem entende de política vai saber como funciona todos os mecanismos, toda a engrenagem que é necessária para que se faça política. E assim também nós estamos tentando desvendar quais são as engrenagens que fazem com que a mediunidade exista e que ela nos acompanhe não só aqui na esfera terrestre, mas por vários mundos. Mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final, tem mais slide aqui. Vamos voltar lá, nós estamos na introdução do texto de André Luiz, tá? A gente passou pela introdução de Emmanuel, agora a gente está na introdução do texto de André Luiz, onde ele vem fazer uma comparação, ele vem falar do modo em que os cientistas terrenos enxergam as coisas espirituais. Então, ele vai discorrendo aqui a sua introdução, falando de alguns personagens que existiram aqui na nossa história de mundo e também de alguns cientistas que por aqui passaram. Então, se você tem um livro físico, a gente está ali no comecinho da introdução ainda de André Luiz. Se você não tem, você está no smartphone ou no computador, você pode baixar em PDF, tem PDF grátis desse livro, para vocês poderem acompanhar a leitura. E conforme a gente vai lendo, a gente vai refletindo, vai dando uma pausa, né? E pensando exatamente o que André Luiz quis dizer com essa introdução. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou lendo aqui para vocês, tá? Eu não posso colocar o PDF integral, então eu vou lendo, vou pausando e a gente vai conversando. Deixe seu boa noite aí para mim, gente. Olha, a gente estava aqui no comecinho da introdução, onde André Luiz falava assim, né? Alguém diz que os espíritas pretenderam misturar no espiritismo ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para sua parte científica. E acentuou que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensava em além-túmulo. Que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não falava em esferas ultraterrestres. E que um químico, ao dosar o azoto de lestetina, não se deixe impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana. Acrescentando que em metapsíquica, né, que é o estudo das ciências, como funciona, né, os mecanismos da mente, né, fora do corpo físico, é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer no terra a terra.
acima de qualquer teoria, para somente indagar muito humildemente se tal ou tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas pregressas, passadas ou vindouras. Então, eu vou retornar aqui com vocês. Deixa eu falar boa noite aqui para a Antonieta. Seja bem-vinda, Antonieta. Riachuelo, Sergipe, Antonieta, sempre aqui com a gente. O Daniel Rosa de Assis, boa noite. Andressa e a todos acompanhando aqui de Goiânia. Obrigada pelo estudo do mecanismo da mediunidade. Eu que agradeço, viu, a presença de vocês. Quem quiser deixar seu boa noite aqui será bem-vindo. Bom, falando um pouco desse trecho que eu acabei de ler aqui da introdução, André Luiz está fazendo uma relação com alguém que tem um olhar material da vida somente. Então, um cientista, um acadêmico, um físico, um fisiologista, até mesmo um imperador, ele usa a figura aqui de Carlos Magno, que foi um imperador que foi marcado pela sua perseguição, não sei se é o termo, mas ele tentou converter muitos índios a cristianismo e aqueles que se recusassem eram assassinados. Então, ele foi marcado na história por conta disso. Então, esse olhar que André Luiz está tendo diante dessas situações da vida é um olhar de alguém que não está preocupado com a existência da vida além do túmulo. Porque se o imperador, quando manda assassinar milhões de pessoas, algumas pessoas, por simplesmente não aderirem a uma crença que ele se professa, né, credor, significa o quê? Que ele não sabe das consequências espirituais que isso vai acarretar. E isso acontece também com os cientistas que desconhecem a vida espiritual que nos serve. Então, muitas vezes, você vai para a academia, você vai fazer faculdade, você é um biólogo, você vai tratar da anatomia humana ou da anatomia animal. Então, você tem que concentrar ali seus esforços, seus estudos, naquele corpo físico que você vai tocar para poder curar, para poder resolver um problema. Muitas vezes, você só fica preso às situações que aquele corpo físico está lhe trazendo. Quando, na realidade, muitos dos nossos problemas no corpo físico, no corpo material, vêm da alma, vem do espírito. Então, esse olhar é um olhar muito materialista, que vai na contramão do que a gente necessita para entender a criatura humana como ser integral da criação. Então, a partir do momento que a gente entende que nós somos matéria e espírito integrados, fica mais fácil. A partir do momento que a gente entende que quem comanda o corpo é o espírito e não ao contrário, fica mais fácil de enxergarmos as soluções devidas para as nossas enfermidades, não somente físicas, mas também psicológicas, emocionais. Porque tudo, exatamente tudo, provém do espírito. E conforme nós vamos estudar aqui, nesse livro, a gente vai entender que até mesmo o corpo físico obedece ao comando da mente na sua formação. Ok, pessoal? Então, voltando lá ainda para a introdução, deixa eu colocar aqui. Ele continua assim, o espírita, contudo, agora falando da gente, apesar do respeito que consagram a pesquisa dos sábios, então, a gente tem que respeitar, sim, a pesquisa da ciência. Porque hoje nós sabemos que os cientistas, eles estão trabalhando, né, os que trabalham para o progresso, para o desenvolvimento da humanidade, das tecnologias, da medicina, esses cientistas estão trabalhando para Deus. São os sacerdotes divinos, igual nos fala a Emmanuel. Então, é desses que
André Luiz está falando aqui. Então, ele coloca aqui, ó, os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram a pesquisa dos sábios, não podem abdicar do senso religioso. Não podemos nos separar do senso religioso, que lhes define o trabalho. Ou seja, uma pausa aqui, pessoal. Diante de tudo que nós vivemos, da nossa vida atribulada, nós precisamos levantar todo dia para angariar o pão de cada dia, porque o nosso corpo material tem necessidades fisiológicas. Então, nós precisamos cuidar, sim, da parte material que nos cabe, né? Diante disso, de tudo isso, nós, ainda assim, não podemos esquecer a parte principal, o motivo principal que deveria nos mover, que é a nossa conduta, a nossa jornada evolutiva, né? O nosso melhoramento moral. E muitas vezes a gente fica preso dentro da escala espírita, falada, né, trazida por Allan Kardec, no quesito espíritos inferiores, porque nós apenas lembramos do material, lembramos do necessário de quando estamos encarnados. Mas e depois que você desencarna? Como é que faz? Como é que você, né, vai consertar, vai resgatar o tempo que você perdeu na última encarnação, deixando de dar o devido valor às coisas espirituais? Então, é por isso que nós passamos várias vezes pelas portas do renascimento, para que a gente consiga chegar a esse ponto de entender a necessidade principal da nossa existência, que é o melhoramento moral, tá? Vocês podem ir comentando aqui, deixando boa noite, viu, pessoal? Tem bastante gente aqui nos acompanhando, e só o Antonieta e o Daniel deixou boa noite. Quero ver quantas partes do Brasil nós temos aqui hoje acompanhando o nosso estudo. Vamos lá, continuando aqui. Aí ele coloca assim, julgam lícito, né? Os espíritas julgam lícito reverenciá-los, aproveitando-lhes estudos e equações. Qual nos conduzimos nestas páginas? Tanto quanto eles mesmos, os sábios, lhe homenageiam o esforço, utilizando-lhes o campo da atividade para experimentos e anotações. Ou seja, tudo que for de bom proveito para a nossa vida material e espiritual, trazido pela ciência, tem que ser, sim, reverenciado, tem que ser, sim, aproveitado, homenageado por nós. Porque, afinal de contas, né, você fazer uma descoberta, descobrir uma vacina, descobrir uma cura de uma doença, é algo, assim, muito trabalhoso, é algo que exige muito do pesquisador. Então, quando isso acontece, independente, né, se esse cientista dá mais valor à vida espiritual ou não, independente disso, nós temos sim que procurar tirar proveito das suas pesquisas e dos seus resultados, tá ok? E aí ele continua aqui, ó. Consideram os espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral, porquanto o historiador, sem dignidade, é veículo de imprudência. O fisiologista, sem respeito para consigo próprio, quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. E o químico desalmado facilmente se converte em agente da morte. E ele continua. Se caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, antes da gente continuar aqui, ele está colocando duas situações. Então, diante de nós, às vezes a gente pensa que todos esses cientistas, eles podem não pensar em além-túmulo,
Mas acontece que o seguinte, o que André Luiz quis nos dizer aqui, tá? Se o cientista, o fisiologista, né, o imperador, qualquer um desses acadêmicos, né, que trabalham em campos importantes aqui da nossa esfera terrena, se eles forem desprovidos de qualidades morais, o avanço deles será muito pouco. Pelo menos é o que André Luiz está nos dizendo aqui, ó. Ele coloca que é veículo de imprudência, quase sempre se transforma em carrasco da vida humana e o químico desalmado facilmente se converte em agente da morte. Então, veja, eles vão acarretar para a própria vida espiritual débitos muito grandes. Então, quando a gente pega aí um químico, né, esse pessoal que está assim, se desdobrando para fazer novos tipos de bombas atômicas, novos tipos de mísseis mais precisos, novas armas mais potentes. Esse pessoal que está trabalhando para contribuir para a destruição da humanidade vai ter a sua parcela de culpa e o seu quinhão de responsabilidade. E para esses, o ranger de dentes, né, e o choro vai ser, assim, muito amargo. E vai precisar muito da nossa compaixão e das nossas orações. Agora, né, se por outro lado, esse mesmo pessoal caminha atento às esferas, às mensagens das esferas espirituais, isso não quer dizer que se inquiste na visão dos mundos etéreos, ou seja, isso não quer dizer que eles deslumbrem, né, a visão dos mundos etéreos, para enternecimento beatífico e esterilizante, sem nenhuma utilidade no momento, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Ou seja, né, cada vez que algum desses cientistas se depararem com as realidades espirituais, principalmente de esferas mais elevadas, não vai ser para ficar em vão. Não vai ser para ficar na inutilidade da sua visão, do seu pensamento. Não vai ficar restrito ao seu círculo pessoal. Cada vez que esses cientistas se depararem com situações, com visões, com mensagens de mundos superiores, isso vai acontecer para que nós consigamos ter uma edificação de um mundo melhor. Então, tudo que é permitido que nos seja revelado, né, da parte de Deus, é para o nosso progresso. E nós sabemos somente aquilo que Deus permita que nós conheçamos, tá? A gente não consegue avançar sem a sua permissão. E aí André Luiz continua aqui, ó. Se analisam as emanações anímicas, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual no planeta. Emanações anímicas aqui são as atitudes e as ações da própria criatura humana. Então, se eles analisam as nossas emanações, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos na vida, é porque eles desejam cooperar no nosso aperfeiçoamento, né, da vida espiritual no planeta. Porque você melhorando, veja bem, pessoal, não sei se vocês concordam comigo. Se você pega uma pessoa enferma, né, e essa pessoa é estudada, e aí você consegue ajudar essa pessoa que está enferma psicologicamente, emocionalmente, o médico ali, o terapeuta, o amigo, a mãe, o filho, consegue ajudar essa pessoa a se reerguer, se refazer, você está ajudando no progresso espiritual do planeta, não somente da pessoa. Porque nós nos reunimos fraternalmente, em comunidade, coletividade. Então, querendo ou não, né, o bem do outro
também vai me fazer bem. A alegria do outro, automaticamente, também é para ser minha alegria. Isso quando nós realmente entendermos o verdadeiro sentido de fraternidade, que a gente ainda não entende, né? E aí ele continua aqui assim, ó. Se analisam, tá? Seja ali, ele fala, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual no planeta, assim como na solução dos problemas do destino e da dor, junto da humanidade, de modo a esvaziarem penitenciárias e hospícios. Então, pessoal, eu gostaria de perguntar uma coisa aqui para vocês. Por que vocês acham que tem tantas pessoas em penitenciárias, em hospício? Coloca aí para mim nos comentários. Por que vocês acham que tem tantas pessoas deixando se inclinar para o caminho da marginalidade, do vício ou da loucura? O que está acontecendo com as pessoas, com o mundo, que muita gente está conhecendo em algum momento da vida esses dois lugares? Então, quando ele fala aqui que se a gente for de encontro com a dor do outro para ajudá-lo ou ajudá-la, e que fazendo isso nós vamos esvaziar as penitenciárias e os hospícios, é justamente o que eu acabei de falar agora. É o se importar com o semelhante. É você desenvolver em você, né, o amor ao próximo de uma maneira que você vai tentar ajudá-lo de todas as formas, seja na loucura ou no caminho da marginalidade. Porque se a gente olhar para a sociedade hoje, os primeiros a virar as costas para alguém que está enfermo, que está em uma situação difícil, é a família. É a família. Então, é nesse sentido que ele está falando. Quando a gente entender que nós precisamos unir forças, seja no âmbito social, com políticas sociais adequadas, realmente que vão de encontro ao auxílio a essas pessoas, e também quando a gente entender o papel importante da família, né, na vida daquele que passa por certas tribulações, talvez daí a gente chegue um dia nessa condição de ter as nossas penitenciárias e os nossos hospícios vazios, né? Olha, eu querendo criar uma neo-palavra aqui. Bom, deixa eu agradecer aqui, Casa Espírita, Seara de Luz, gratidão imensa, Andressa, por nos proporcionar esse estudo tão profundo. A Norma e também a TV Secal, boa noite a todos. Também, obrigada, viu, gente, para vocês de todas as Casas Espíritas aí, TV Secal, Web Rádio TV, Web Rádio Fraternidade, Consolar e Esclarecer. Obrigadão, viu? Eu só não consigo tirar agora, vamos ver aqui, onde é que tá. Aí, Norma, você tira, por favor, da tela aí a mensaginha que a gente já leu, tá? Obrigada. Então, pessoal, continuando aqui, esse estudo, é importante que a gente saiba que essa introdução de André Luiz, ela foi uma introdução feita de forma cuidadosa. Cuidadosa, para tentar nos alertar de algumas coisas, para que depois a gente entenda, né, sobre o quesito mediunidade. E se nós entendermos, né, a visão de mundo nas duas esferas, tanto do ser materialista como do ser espiritualista, vai ficar mais fácil para a gente entender o mecanismo da mediunidade. Porque, afinal de contas, a mediunidade, ela se expande. A mediunidade, ela existe no cientista, no materialista e no espiritualista. Todos nós somos médiuns. E, continuando aqui o estudo, ele coloca aqui assim: e se algo procuram acima do terra a terra, esse algo é a educação de si mesmos,
através do bem puro aos semelhantes com que os aspiram, sem a pretensão a orientar o fenômeno a serviço dos homens para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecida nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. Então, pessoal, fazendo um paralelo aqui, esse trechinho, nós temos catalogado hoje, pela ciência terrestre, as diversas emanações da luz, as diversas emanações da matéria. Então, nós temos o raio-x, a matéria luminosa, nós temos vários tipos de matérias. Depois eu vou trazer um slide aqui para vocês mostrando, catalogados pela ciência. Mas o que André Luiz está nos dizendo aqui é o seguinte: a gente não tem ainda conhecimento das outras tipos de matéria que constituem os outros mundos, nos nossos bilhões de universos, e os outros tipos de matéria dos planetas mais evoluídos que a Terra. Então, tem tipo de matéria que ele vai falar aqui para a gente que nós só conseguimos perceber através do nosso perispírito. E a gente vai entender já o que é perispírito. Então, o nosso corpo físico, o nosso organismo, os nossos sentidos, eles foram preparados apropriadamente para perceber a matéria que hoje nós já temos aqui conhecimento. Conforme a gente vai se desenvolvendo e nos é permitido, nós vamos avançando, descobrindo outros tipos de matéria. Mas, eu pergunto para você, você sabe qual é o tipo de matéria? De que é feito um planeta, um mundo celeste, por exemplo? Aonde, predomina o bem e não existe mais o mal? Aonde o pessoal fica assim, feliz, fica bem, todo mundo interagindo, em fraternidade, evoluindo em conjunto. Alguém sabe me dizer que tipo de matéria é constituída esses globos? Será que é fluídica? Será que é semimaterial? Será que é radiante? Será que tem magnetismo lá? Será que tem eletricidade lá? Será que tem lei da atração nos mundos celestes? Vejamos. Mundo celeste, o pessoal não tem mais corpo físico. Então, que lei de atração que vai ter lá? Se eles habitam lá apenas com o perispírito e com o espírito. Então, entende que André Luiz está falando aqui para a gente? Nós precisamos deixar aqui em aberto algumas coisas. E nós temos muito medo daquilo que nós não entendemos e não conhecemos. E corre o risco de nós refutarmos uma ideia trazida pelos benfeitores espirituais, porque nós não encontramos essa ideia aqui no campo da matéria. Corre esse risco. Porque tem muita gente que precisa ver, tocar, ouvir. E não é exatamente isso a intenção desse livro. A intenção desse livro é mostrar que há dimensões para o espírito e para o ser humano ainda desconhecidas. E que mesmo dentro dessa matéria, essas matérias, essas dimensões, aí também reside a mediunidade. A comunicação entre os espíritos.
Eu volto aqui a falar para vocês, tá? A mediunidade é um meio de comunicação de linguagem universal. Ela não está limitada, ela não está presa aqui no nosso planeta Terra. Mas a gente tem que tentar entender, pelo menos, como é que ela funciona aqui, para depois tentar alcançar o seu funcionamento em outros sistemas. Não é isso? Então, pessoal, continuando aqui, que já está partindo para o desfecho dessa introdução de André Luiz, ante a mediunidade, ele nos fala assim, ó. Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita deste livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores, como quem se utiliza das estradas de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros de excursão. Pessoal, veja bem, o que André Luiz está falando aqui? Esse livro foi escrito em 1959, se eu não me engano. Tá? Ele foi recebido por 2 médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. As páginas ímpares, se eu não me engano, era de Valdo Vieira, e as páginas pares era de Chico Xavier. Mas a gente não consegue encontrar aqui nenhuma diferença de pensamento, a gente não consegue perceber que é outra pessoa que está, que é mais de uma pessoa que está psicografando a obra. E o que André Luiz vem nos dizer aqui, que nesse período, nessa data, né, antes dele trazer o livro, né, a luz aqui para a gente, antes dele psicografar para esses médicos, ele consultou na nossa enciclopédia científica terrena da época, tudo o que ele fez ligação com as coisas espirituais que estão aqui contidas. Então, ele tentou aproximar de nós aqui essas situações espirituais da mediunidade dentro da época em que ele fez essa pesquisa. E ele vai falar aqui que essas terminologias, vocês vejam, a ciência terrena, ela se ultrapassa a cada minuto, a cada momento. Então, de 1959 para hoje, 2004, tem uns aninhos aí. Então, essa ciência que ele consultou aqui na Terra já deve ter avançado hoje. Mas nós vamos atualizar a ciência terrena, porque da espiritual a gente entende pouco, para tentar alcançar o pensamento aqui de André Luiz. Mas é isso que ele está falando, né? Que ele fez essa consulta dos artigos da Enciclopédia Científica Contemporânea, de quando ele escreveu o livro, de quando ele lançou o livro, para que a gente possa entender justamente isso, que se a gente ler alguma coisa que cientificamente terrestre, que está ultrapassado, é por causa da nossa própria evolução científica terrestre, não espiritual, tá? Então, vamos lá. Eu vou perguntar aqui primeiro, tem algum cientista, algum físico, vem do estudo aqui do mecanismo da mediunidade, tem algum médico, algum veterinário, tem algum acadêmico que queira se apresentar aqui? Pode deixar seu nome, seu boa noite, só para a gente saber se tem pessoas aqui que estão mais voltadas para a área da ciência terrestre, tá ok, pessoal? Que aí vai também favorecendo as nossas reflexões, se vocês quiserem, é claro, tá? Continuando aqui, ele continua assim. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro, no que se refere à definição e à nomenclatura. Atentos às circunstâncias de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas que os precederam. Foi o que eu acabei de dizer.
Assim, as notas desta natureza, neste volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado. Então, ele coloca aqui, ó, explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado, ou seja, o objetivo do livro é apresentar a mediunidade pela explicação espiritual. Mas é claro, como nós somos constituídos de espírito e matéria, né, a gente faz essa integração com o campo material. E ele, partindo para o finalzinho, nos coloca: não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la, aparelhando-nos com os recursos preciosos ao conhecimento de nós mesmos. Pessoal, eu vou ler de novo aqui esse pedacinho e a gente vai refletir. Não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la, aparelhando-nos com os recursos preciosos ao conhecimento de nós mesmos. Gente, esse trechinho aqui é de uma profundidade de reflexão esplêndida. O que é cultuar a mediunidade? Quando você cultua, né, alguém, alguma entidade, cultua a Deus, isso tem qual significado? Então, cultuar a mediunidade deve ser algo que vai além da adoração. Cultuar não é apenas adorar. Cultuar é acreditar, é integrar-se com aquela sensação, com aquele pensamento. É depositar o que você tem de melhor naquele objeto, naquele, né, e naquela entidade ou em Deus. A forma, o que você está cultuando. Então, cultuar mediunidade é nos integrar, é nos colocarmos junto a ela, é reverenciá-la como um sentimento, um sentido, como uma qualidade que está em nós e que nós precisamos dessa qualidade, que nós, ao contrário de muitos que não desejam tê-la, ela existe e ela é necessária para o próprio, como ele fala aqui, o próprio entendimento de nós mesmos. Então, quando alguém fala assim, eu não quero ser médium. Não quero. Não quero ser médium, não. Mediunidade é muito trabalho, muita responsabilidade, eu vou ficar doente, vai encher minha casa de espírito, eu não quero ver nem ouvir, não. Deixa quieto. Quando alguém tem essa linha de pensamento, a pessoa está negando conhecer-se a si própria. Porque quem busca conhecer a mediunidade, primeiro busca o conhecimento de si mesmo. Porque para exercer a mediunidade, muitas vezes ela é a revelia, né? A contragosto da pessoa, mas se a pessoa quer exercer de forma a dominar, né, essa comunicação com o invisível, ela vai necessitar conhecer a si mesma e melhorar-se para, então, entrar em comunicação com os bons espíritos. Então, a partir do momento que nós temos essa concepção, esse pensamento de que a mediunidade nos coloca ao lado, nos coloca em afinidade
com desencarnados que pensam e sentem como nós precisamos refletir sobre aquilo que nós estamos sentindo e pensando. E o quanto isso mexe com a minha vida. Quais as influências e qual o poder dessas influências na minha vida? O quanto eu posso ser comandada, dirigida por outro espírito, fora da minha vontade. Então, negar a mediunidade é negar a si mesmo. Tá ok, pessoal? E quando ele fala aqui acrisolar, a gente pensa na borboleta, que faz esse acrisolamento no seu casulo, né? Nós temos ali a larva, ela faz esse acrisolamento para sofrer uma transformação, não é isso? Uma metamorfose. E a mediunidade, ela vem trabalhar e nos trazer justamente isso em nós, essa metamorfose. É impossível nós vivermos na pele essa comunicação, essa vida dupla entre a matéria e o espiritual e não se transformar. É impossível. Eu desafio qualquer pessoa aqui que esteja nos vendo e nos ouvindo a dizer que não mudou nada na vida a partir do momento que ela se descobriu em comunicação com o mundo invisível, que ela se descobriu médium. Então, a metamorfose, ela vai acontecer a partir do momento que você ir de encontro com a mediunidade. Ok, pessoal? Então, esse parágrafo aqui, essa sentença aqui de André Luiz, traz, assim, reflexões profundas para nós que vivemos no dia a dia com essas companhias espirituais, não é mesmo? Continuando aqui, ele vai nos dizendo: a parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, chegarão igualmente à verdade. Vou repetir. Chegarão igualmente à verdade. Mas, antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, burilemos por nossa vez a mediunidade à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina, a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. Olha, gente, só esse parágrafo aqui daria 1 hora até mais de estudo, tá? Porque o que André Luiz vem nos falar aqui é tão importante quanto o parágrafo anterior que a gente viu. Então, os estudos que nós temos hoje em torno do psíquico, né, da mente humana, da alma, ainda não aceitam, né? Não sei se já estão aceitando, Norma, você me corrige aí, pode ser nos comentários, mas até onde nós sabemos, ainda não vão de encontro com as questões espirituais. E quando ele fala aqui que enquanto isso não acontece, né? Enquanto eles não se integram conscientemente no plano da redenção humana, ou seja, enquanto
né, esse pessoal das academias, das universidades que estudam a psique humana não consegue chegar aos fatores para levar à redenção da humanidade, ou seja, a redenção do ser humano. O que é redenção? Redenção é salvação. Você se considera salvo no sentido sem nenhum tipo de maldade? Você já se considera evoluído espiritualmente para adentrar as moradas celestes, as moradas dos mundos felizes? Então, veja, quando ele fala aqui redenção humana, nós podemos fazer aqui um paralelo com Jesus. Qual foi o papel de Jesus na humanidade terrestre? O que Jesus veio fazer aqui? Além de deixar os códigos divinos, o que ele veio fazer? Salvar-nos. Salvar a criatura da própria criatura. Tentar fazer com que nós possamos enxergar o quanto nós ainda somos imperfeitos e precisamos escalar os degraus da jornada evolutiva. É nesse sentido de redenção que ele nos coloca aqui. Boa noite, Maria do Sacramento, seja bem-vinda, obrigada, viu? Talvez você pegou o finalzinho, não sei se você está acompanhando aí, mas depois você volta a fita, igual antigamente, e assiste do início, tá? Então, pessoal, quando ele fala aqui também, né? Olha que interessante, que não basta a observação dos fatos em si, dentro dos fenômenos mediúnicos, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina, a iluminação, que são os ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade, a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. Agora eu pergunto para vocês, vamos supor que você é médium, né? Tem essa comunicabilidade com o mundo invisível e que você ficaria feliz de receber uma instrução de um benfeitor, de um Dr. Bezerra de Menezes, de um André Luiz, de um Emmanuel, da irmã Sheila, de Ivone Pereira do Amaral, de uma Madre Teresa de Calcutá. Vamos supor que você vai para a reunião mediúnica e você recebe uma mensagem nominal. Você recebe uma mensagem direta, né, para você, de um desses espíritos. Qual seria o seu sentimento nesta hora? O que você iria pensar, iria sentir de saber que está sendo amparada e assistida ou assistido por tais espíritos evoluídos? Mas é difícil a gente, assim, ir tão longe, né? Vamos imaginar que você vai para a reunião mediúnica muitos anos seguidos, consecutivos, esperando uma mensagem de uma pessoa que você amou muito e que partiu antes de você. E que durante 10, 15, 20 anos você fica esperando a comunicação dessa pessoa que partiu, porque você necessita desse acalento, desse bálsamo na sua vida. E depois desse tempo, você recebe essa mensagem. Ou então, você mesmo consegue se comunicar com essa pessoa. Qual vai ser o seu sentimento? A sua visão
Vai ser de tristeza? Vai ser de decepção? Não, né, gente? Então, quando ele fala aqui que a felicidade, esse aprimoramento e felicidade vem em benefício da criatura em trânsito, em passagem para a realidade maior, é justamente o papel que a mediunidade deve exercer nas criaturas avisadas, esclarecidas, que estão se empenhando na descoberta desse sexto sentido. Porque a partir do momento que você entender o mecanismo de comunicação com os espíritos superiores, benfeitores, com os espíritos amados que estão em uma esfera diferente da sua, que já não fazem parte mais aqui das esferas espirituais da Terra, que estão em outros mundos. Se você chegou nessa situação, é porque você se auto-iluminou e encontrou a felicidade. Porque enquanto você não buscar a própria iluminação, essa felicidade, ela não virá. Então, o papel da mediunidade é mais do que mera troca de mensagem. O papel da mediunidade aqui é melhorar a criatura, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito material. E é de extrema importância que a gente entenda isso, coloque isso na nossa vida. Não é uma doença, não é um favor que Deus está fazendo. Não. É misericórdia. É graça. Faz parte do nosso processo evolutivo. Como eu já me alonguei mais do que deveria, deixa eu falar boa noite para a Jaci Fernandes aqui. Boa noite, seja bem-vinda, Jaci. Se você perdeu o comecinho, volta lá, tá? Que depois você acompanha na íntegra. Mas obrigada por você ter deixado seu boa noite, viu, Jaci? Então, pessoal, não dá para a gente se alongar muito, porque agora nós vamos começar o programa Sexo e Consciência, o livro Sexo e Consciência, o programa Sexualidade e Espiritismo. Eu peço para você continuar aí, não saia da telinha que você está aqui nos vendo, que a gente vai falar agora sobre sexualidade e espiritismo. E eu convido a todos a refletir sobre esse estudo de hoje. E no próximo sábado, nós, se Deus quiser, viremos com mais informação, com mais reflexão, com mais estudo dessa obra fantástica, vinda das esferas superiores, trazidas pelo Espírito André Luiz, pelos médiuns que a compuseram. Tá ok, pessoal? Oi, Milene, boa noite, seja bem-vinda, viu? Fique aí, fica aí que a gente vai começar outro estudo. Então, pessoal, eu vou mudar de estudo aqui, daqui 5 minutinhos eu entro com sexualidade e espiritismo. Fica aí, eu aguardo vocês. Obrigada a todos, viu? Boa noite, muita paz. Sou fruto da cruz que ergueste, da dor que sentiste com o amor sem fim, das curas que a 1000 concedeste, pois curando a eles, curaste a mim. Sou fruto do sermão do monte que em 1000 horizontes consigo ouvir, do pão e do vinho jorrados aos desamparados que fazes sorrir. Pequena, sou a criancinha que naquele dia se chegou a ti. Sou filha da tua alegria que me contagia a sempre sorrir. Não posso esquecer-te após ver-te e após receber-te o olhar mansidão.
Só vivo ansiando deter-te, fazendo-te vivo no meu coração.